Olá, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um estudo de um pêndulo físico tipo disco, que praticamente envolve o conceito de momento angular, né, e momento de inércia, e análise do amortecimento de oscilações, que praticamente é uma função exponencial decrescente. Então, o pêndulo de disco que nós vamos fazer no experimento, ele tem essa geometria, tá? Então ele consiste praticamente de um eixo que tem massa m minúsculo e comprimento L, e está preso na extremidade aqui a um disco que tem massa m maiúsculo e um raio R. Existe um pivô que faz a articulação, tá? E aqui não há articulação, então praticamente pode ter um movimento que o disco sempre vai ser fixo, né, na barra essa do que é o eixo do pêndulo, tá? E vai ter um movimento daí nessa direção, um movimento harmônico simples. Então o problema é, a partir dessa figura, tá, fazer uma análise do pêndulo físico e estimar qual é o período desse pêndulo hum, dentro das dimensões assim do pêndulo que foi construído no experimento, tá? Então, no primeiro momento, né, pode parar assim agora por algum instante, pode fazer a análise e obter a expressão do período do pêndulo. Então agora nós vamos fazer uma medição das massas das diversas partes assim do pêndulo, né? Então vamos fazer essa coleta de dados. Então M maiúsculo e M minúsculo de acordo com a figura anterior. Agora, tendo as massas, nós vamos medir daí as dimensões das partes do pêndulo, ele já montado no suporte.
Então, vamos fazer a coleta de dados agora, tá? Mas a parte A do experimento, então, é testar se essa solução matemática que vocês desenvolveram para esse problema, né, para resolver esse problema, era uma solução matemática apropriada, ou seja, se esse valor teórico que vocês encontraram para o pêndulo, para o período do pêndulo em segundos, tá, usando aquelas peças com aquelas dimensões, se isso se verifica na prática. Então vamos deixar agora o pêndulo oscilando, né? Vou repetir 3 vezes o vídeo. E vocês praticamente vão pegar 5 ciclos iniciais, assim, no momento que o pêndulo é largado, né? Pega 5 ciclos iniciais, compra esse tempo. Obviamente vai ter um certo amortecimento, mas espera-se que para 5 ciclos ele não seja perceptível, né? E calcula o período do pêndulo pela forma usual, né? Dividindo o tempo necessário para executar 5 ciclos, dividido pelo número de ciclos, que vai ser 5. Observa agora o experimento, né? Discuta claramente as suas conclusões, né? Observa bem cada parte e discuta que possíveis fontes de erro e incertezas ocorrem no experimento, sabendo que erro tem um significado, incerteza tem outro. As duas palavras não significam a mesma coisa. Na dúvida, procura no manual do laboratório para saber exatamente a diferença de erro e incerteza. E identifica daí na construção do experimento, que é mostrado no vídeo. Então vamos lá, observa o movimento do pêndulo, que será repetido 3 vezes na sequência, então praticamente é o mesmo vídeo repetido 3 vezes. E depois de responder a parte A, vamos para a parte B.
tá? Então, tecnicamente essa era a parte A, só praticamente repetindo assim o essencial. E na parte B, depois que a gente deixa o pêndulo por um tempo muito longo, né, ele como tem estruturas mecânicas assim, ele vai sofrer um amortecimento. Então, o que é o amortecimento? Na prática, aqui a gente solta, né, o pêndulo de uma amplitude θ máximo, né, que é θm, e à medida que ele executa os ciclos, ele começa a reduzir de amplitude. Tá? Então, se a gente fizer a razão de θ dividido por θ máximo, vocês vão ter aqui tecnicamente menos 1, né, que seria o pêndulo todo sofrendo assim uma deflexão assim, né, para a direita, né, quando a mão segura ele, seria o alcance angular máximo. E à medida que tem a oscilação, ele começa a reduzir. E se a gente pegar e observar só esses pontos de extremos aqui, ó, que seriam as amplitudes máximas a cada ciclo, vocês vão ver que por esses pontos aqui a gente passa uma linha que na realidade a teoria prevê que é uma função exponencial. Tá? Que é um termo exponencial, né, negativo, né, com expoente negativo, que é menos b sobre 2m vezes t. M é a massa total, né, do que está oscilando, aqui no caso o oscilador massa-mola, né, seria a massa dele. No caso do pêndulo, a massa total do pêndulo, que foi obtida lá na balança. Então a gente quer o valor de B pela análise, né, usando um ajuste daí para um gráfico em escala monolog. Então tem que fazer um gráfico em escala monolog, porque o monolog é aquele que serve daí, né, para é a escala que melhor serve para determinar relações do tipo potência de 10 ou exponenciais daí. Tá? Então, tipo lei de potência, quando a gente tem uma exponencial, daí o papel é um monolog. Aqui tem, por exemplo, a equação no movimento, né, que é vista no curso teórico de física. Então, isso aqui tem uma derivação, resolvendo a equação diferencial do movimento amortecido. E a frequência vai ser alterada, né? Não vai ser a frequência do movimento sem amortecimento. A frequência que praticamente o coeficiente de amortecimento ele entra na frequência, e que aqui é o fator de mérito, tá, desse movimento. Então obtém-se B, né? E daí a gente calcula esse valor pela análise gráfica na escala daí monolog. Então é só olhar de novo, né, o movimento do pêndulo. Tá? E em vez de agora calcular a média, a gente calcula, né, coloca, por exemplo, o filme bem dentro do monitor, pega-se uma régua e daí tem que medir o deslocamento em centímetros, praticamente de algum ponto de referência dentro do corpo do pêndulo. Então observem assim e vejam se tem algum ponto de referência que consegue verificar. Então mede essa amplitude com respeito ao eixo central, ok? E daí simplesmente pega-se esses pontos de... Toda vez que completa um ciclo, pega essa amplitude a cada ciclo e daí praticamente faz o gráfico dos pontos, que deve dar uma exponencial daí. Tá? E no caso no monolog, daí lineariza, vocês vão ter uma reta. Obtém-se o valor de B, né, pela análise convencional da escala daí desse tipo de função. Então, enfim, vamos lembrar então, né, para a parte B do experimento, meça a amplitude máxima de oscilação a cada período, usando uma régua e a tela do monitor. Divida todos esses valores em centímetros aí que encontraram, milímetros, pela amplitude do início da oscilação, para ter um número que é dimensional. Θ sobre θ máximo seria a amplitude no instante t dividido pela amplitude máxima, que vai ser um número entre 0 e 1. Então, o fato de ter um amortecimento faz com que isso aí tenha um caráter exponencial quando faz o gráfico θ sobre θm em função do tempo. Tá? E observa isso até que o pêndulo cessa o movimento. Depois, na escala monolog, né, utiliza as técnicas conhecidas do laboratório para achar o coeficiente de absorção por unidade de massa do pêndulo. Daí.
E vamos lá, vamos analisar os dados.